Pensadores políticos modernos, a soberania enquanto segurança. O surgimento do aparato centralizado do Estado, que praticamente reivindicou o monopólio do uso da força dentro de um dado território, esteve de mãos dadas com a busca dos intelectuais para descrever tal novidade. Abre citação. O plenitudo protestais se tornou o alvo ao qual os reis se direcionaram conscientemente. Para alcançá-lo, era necessário realizar uma longa jornada, era necessário destruir todas as autoridades alternativas a eles mesmos. Isto pressupunha a completa subversão da ordem social existente. Esta lenta revolução estabeleceu o que chamamos de soberania. Fecha a citação. O pensador francês Jean Bourdin, no final do século XVI, realizou uma tentativa de legitimar o poder do rei contra qualquer outro tipo de reivindicação e, assim, produziu uma obra que é considerada o ponto inicial de toda a história da soberania. Ao governante foi oferecido o presente de um conceito totalmente novo, o da autoridade absoluta sobre seu reino, sujeito somente às leis naturais divinamente ordenadas, mas tamanha inovação tinha de estar vestida com vestes tradicionais. Abre citação. A soberania é o poder absoluto e perpétuo sobre uma nação, que de maiesta foi chamada pelos latinos, acra exousia, curion arte e curion politeuma pelos gregos, e segnioria pelos italianos, enquanto os hebreus a chamavam de Tomesh Shevet, isto é, o maior poder de comando. Fecha a citação. Os esforços intelectuais de Bourdin, junto com desenvolvimentos institucionais que estavam na época acontecendo na Europa, trouxeram à tona uma quebra com a tradição política medieval. Em relação ao bem conhecidos eventos históricos, Bourdin estava escrevendo num período de intenso conflito religioso na França, no ápice das guerras religiosas que ameaçavam destruir o país. Em atender às necessidades sociais, culturais e políticas de seu tempo, o pensador francês descobriu, entre aspas, a noção de soberania e associou com uma realidade institucionalizada. A autoridade soberana se tornou o poder absoluto do Estado. Não era nem temporal, nem delegada, nem respondia a qualquer outro tipo de poder na terra. As únicas limitações do poder do soberano eram as leis de Deus e da natureza. Não há lugar para algo como uma concorrência com os súditos para determinar o curso da soberania, pois a soberania não é limitada. O ponto crucial da majestade soberana é que ela pode comumente impor leis a seus súditos sem o consentimento deles. Mas o que há para fazer? O primeiro dever do poder soberano é achar soluções para conflitos que naturalmente surgem na sociedade. A tarefa é mostrar que as forças que geraram o conflito são incapazes de fornecer uma solução para este. Uma vez que isso for aceito, e porque um permanente estado de guerra é inadmissível, segue-se que a suma protestas, um locus onde as decisões devem acontecer, se torna uma necessidade autoevidente. O soberano deve ser um homem extraordinariamente dotado. Aqui vemos a modernidade de bodes vis-à-vis Maquiavel. A coisa mais importante é que alguém tenha o poder de decidir por todos sem restrições. A função atribuída ao poder soberano, e não à qualidade do príncipe, tornará suas ações justas e afortunadas. Este é o nascimento, no pensamento político, da realidade institucional. Apesar da visão de longe alcance de alguns filósofos políticos contemporâneos, a soberania é em grande parte um conceito de Estado, como nos dias de Charles Olliossow, que fez as seguintes asserções, abre citação: a soberania é totalmente inseparável do Estado, pois a soberania é a forma que faz com que o Estado passe a existir. De fato, o Estado e a soberania no concreto são sinônimos. A soberania é o cume da autoridade, pelo meio do qual o Estado é criado e mantido. Fecha a citação.
Ficou a responsabilidade de Hobbes reinterpretar a mesma categoria descoberta por Bodin em tempos de conflito social e político pela Inglaterra, que são paralelos àqueles em que o pensador francês escreveu. A estrutura criada por Hobbes teve um impacto muito mais duradouro na filosofia social, como Hope bem colocou. Abre citação. O mito da segurança coletiva pode também ser chamado de mito hobbesiano. Thomas Hobbes e inúmeros filósofos políticos e economistas posteriores a ele argumentavam que, no estado de natureza, os homens estariam em constante conflito. Homo homini lupus est, posto no jargão moderno, quer dizer que, no estado de natureza, uma permanente subprodução de segurança prevaleceria. Fecha a citação. Hobbes acentuou as características institucionais do poder soberano, assim como a necessidade de se preservar a paz pública. De fato, as únicas vezes em que os cidadãos parecem possuir determinados direitos vis-à-vis a soberania é quando o último não cumpre seu dever de prover a lei e a ordem. Um historiador contemporâneo fez a seguinte colocação. Abre citação. Hobbes merece o crédito por inventar o Estado, entre aspas, enquanto uma entidade abstrata separada tanto do soberano, que carrega, entre aspas, a soberania, quanto dos governados que, por meio de um contrato entre eles mesmos, transferiram seus direitos ao soberano. O soberano de Hobbes era muito mais poderoso do que qualquer outro governante ocidental desde a antiguidade tardia. Fecha a citação. O poder supremo, quer seja investido em uma assembleia onipotente ou um rei, tem o direito à obediência de seus súditos. Abre citação. E por que a finalidade desta instituição, que é a paz e a justiça de todos eles e os cidadãos? E pelo fato de que quem quer que tenha o direito ao fim tem direito aos meios. É dele por direito, para qualquer homem, ou assembleia que possua a soberania, para ser juiz tanto dos meios de paz e segurança, quanto dos obstáculos e distúrbios para as mesmas, e para fazer o que quer que ele considere necessário, ambos de antemão, para a preservação da paz e da segurança, para a prevenção da discórdia na pátria e da hostilidade do estrangeiro, e, caso a paz e a segurança forem perdidas, para a recuperação das mesmas. Fecha a citação. O grande antagonista de Hobbes na Inglaterra do século XVII foi John Locke. Até onde sabemos, apenas uma diferença deve ser ressaltada. Hobbes defende o governo enquanto um pacificador, já Locke o defende enquanto um protetor de direitos. O conceito lockeano de Estado, enquanto um artifício feito pelo homem para a proteção da vida, liberdade e patrimônio, em palavra, propriedade, o põe numa classe diferente de pensadores. O Estado ainda é o fornecedor da lei, ordem e paz social. Entretanto, é limitado por uma grande restrição, embora nominal, que é a proteção dos direitos inalienáveis dos indivíduos. Essa é a peculiar noção lockeana da lei e da ordem. Abre citação. A razão pela qual os homens estabelecem uma sociedade é a preservação de sua propriedade. É apenas quando se escolhe e autoriza uma legislação que a criação de leis e regras se torna possível, como guardas e cercas para as propriedades de toda a sociedade, para limitar o poder e moderar o domínio de toda parte e membro da sociedade. Assim, não se pode sequer supor ser a vontade da sociedade que o legislativo tenha um poder para destruir aquilo que cada um deseja assegurar ao entrar na sociedade, e o motivo pelo qual as pessoas submeteram a si mesmas a legisladores criados por eles mesmos. Sempre que os legisladores tentam tomar e destruir a propriedade das pessoas ou tentam reduzi-las à escravidão sob um poder arbitrário, eles põem a si mesmos num estado de guerra com as pessoas,
que, logo depois disso, estariam absolvidos de qualquer tipo de obediência e estão deixados ao refúgio comum que Deus providenciou para todos os homens contra a força e a violência. Fecha a citação. A busca intelectual por um Estado quase não soberano, ou ao menos limitado, vinculado ao consentimento e aos direitos naturais, que é sobre que a obra de Locke se trata, deu origem às tradições do liberalismo clássico e ao constitucionalismo. Mas a missão para tal soberania do corpo político não acabou com o segundo tratado de Locke, cujo impacto foi íntimo na época em que foi publicado, 1690, e permaneceu quase despercebido por várias décadas. Um tipo bem diferente de pensamento logo ganharia preeminência na Europa continental. Foi desenvolvido no século XVIII por um pensador genovês. Para Jean-Jacques Rousseau, a soberania reside na vontade comum e, consequentemente, os indivíduos devem ser forçados a serem livres em seu contrato social. 1762, ele escreveu, abre citação. Para que o pacto social não possa ser uma fórmula vazia, ele tacitamente inclui a seguinte asserção, que sozinha dá sustento a outras. Quem quer que se recuse a obedecer à vontade comum, será compelido a fazê-lo por todo o corpo. Isso significa nada menos do que isso. Ele será forçado a ser livre, pois essa é a essência que, dando cada cidadão ao seu país, protege-o contra toda a dependência pessoal. Nisto reside a chave para um funcionamento da máquina política. Isto sozinho legitima cometimentos civis, que seriam, sem a asserção prévia, uma tirania absurda e responsável pelos mais terríveis abusos. Fecha a citação. Apesar da guerra à individualidade declarada tanto por Rousseau e seus seguidores jacobinos, o liberalismo clássico não foi completamente extinto do continente. Frédéric Bastiat, na metade do século XIX, foi um dos poucos teóricos políticos a reviver a tradição de direitos naturais. Em um famoso folheto, ele afirmou que, abre citação, a vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo simples fato de os homens terem feito leis. Ao contrário, foi pelo fato da vida, a liberdade e a propriedade existirem antes que os homens foram levados a fazer as leis em primeiro lugar. O que é então a lei? É a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Cada um de nós tem um direito natural, recebido de Deus, de defender sua posse, sua liberdade, sua propriedade. E estes são os 3 elementos básicos da vida, e a preservação de qualquer um deles é completamente dependente da preservação dos outros 2. Fecha a citação. Apesar um ano antes, outro economista francês, Gustave de Molinari, publicou um artigo no Journal des Économistes, desafiando pela primeira vez o Estado em sua função monopolista mais vital, a produção da segurança. Molinari começa citando Dunoyer, um liberal clássico que acreditava que o monopólio estatal e da lei ordem fosse uma necessidade. O Sr. Charles Dunoyer, um economista que fez mais do que qualquer outro para estender a aplicação do princípio da liberdade, pensa que as funções do governo não poderão nunca cair no âmbito da atividade privada, e então ele postula uma questão crucial. Abre citação. Mas por que deveria existir uma exceção relativa à segurança? Que especial razão há para que a produção de segurança não possa ser relegada à livre competição? Por que deveria ela estar sujeita a um princípio diferente e organizada de acordo com um diferente sistema? Fecha a citação. O argumento de Molinari para a segurança enquanto uma commodity é simples e persuasivo. Abre citação. É uma ofensa à razão,
acreditar que uma lei natural bem estabelecida possa admitir exceções. Uma lei natural precisa ser válida sempre e em todos os lugares ou ser inválida. Eu considero as leis econômicas comparáveis às leis naturais. A produção de segurança não deve ser removida da jurisdição da livre competição e, se ela for removida, a sociedade como um todo sofre uma perda. Ou isso é lógico e verdadeiro, ou os princípios sobre os quais a ciência econômica está baseada são inválidos. Fecha a citação. Sua análise continua para mostrar que há duas soluções lógicas não competitivas: o monopólio, a antiga monarquia, e o comunismo, que ele acreditava que estava em sua ascensão e ganhando seguidores em todos os lugares. Se o comunismo se provará ser um bom provedor da proteção, então deverá também funcionar em qualquer outro campo da economia, comunismo completo ou liberdade completa. Esta é a sua escolha. E se alguém não aceita nem o monopólio nem o comunismo, para esses poucos azarados só há violência. Abre citação. Os monopolistas e os comunistas entendem perfeitamente essa necessidade. Se alguém, diz o senhor de Maistre, tentar depreciar a autoridade dos escolhidos de Deus, que o levemos ao poder secular, que deixemos o carrasco executar o seu trabalho. Se alguém não receber a autoridade daqueles escolhidos pelo povo, dizem os teóricos da escola de Rousseau, se ele resistir a qualquer decisão da maioria, que ele seja punido como inimigo do povo soberano, que a guilhotina faça justiça. Fecha a citação. Molinari termina seu ensaio com uma visão de uma sociedade livre, que mesmo um século e meio depois ainda inspira libertários em todos os cantos do mundo. Abre citação. Sob um regime de liberdade, a organização natural da indústria de segurança não seria diferente daquelas das outras indústrias. Em distritos pequenos, um único empreendedor seria diferente. Esse empreendedor poderia deixar o negócio para o seu filho ou vendê-lo para outro empreendedor. Em distritos maiores, uma companhia, por si mesma, acumularia recursos para adequadamente exercer esse importante e diferente negócio. Se fosse bem gerenciada, essa companhia poderia facilmente perdurar e a segurança perduraria junto com ela. Por um lado, isso seria uma monarquia e, por outro, uma república, mas seria uma monarquia sem monopólio e uma república sem comunismo. De qualquer forma, essa autoridade seria aceita e respeitada em nome da utilidade e não haveria uma autoridade imposta pelo terror. Fecha a citação. As lições do realismo europeu. Os pontos constitucionalistas para justificar o monopólio da violência do Estado foram diretamente desafiados pela tradição libertária radical, Molinari, e por anarquistas individualistas, tais como Lysander Spooner. Entretanto, um importante papel em trazer o Estado moderno à tona também foi exercido pelo realismo político europeu, e, em particular, por Carl Schmitt e os intelectuais elitistas italianos Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto. A importância de Schmitt se dá muito por sua intuição de que em todo o Estado há primeiramente uma dimensão política e só depois uma decisão política, que não pode ser obscurecida pela chamada impessoalidade da lei e a superindividualidade das ordens. Além da aparente abstração do Estado, como foi descrita por Hans Kelsen e por outros positivistas, Schmitt revelou escolhas, interesses e, em suma, pessoas que impunham suas vontades sobre outras pessoas. Abre citação. Se o liberalismo tem algum futuro, ele deve reparar seus erros fundamentais. Liberais terão de reconhecer que não há governo que possa ser contratualmente justificado e que todo governo é destrutivo perante aquilo que eles desejam preservar, e que a proteção e a produção da segurança pode ser efetivamente e legitimamente empreendida por um sistema competitivo de fornecedores de segurança,
Ou seja, o liberalismo terá de ser transformado na teoria do anarquismo de propriedade privada ou da sociedade de leis privadas, como foi esboçado há 150 anos por Gustave de Molinari e em nossa época por Murray Rothbard. Fecha a citação. O pensamento constitucional do liberalismo clássico e contemporâneo constantemente tentou neutralizar a política, mas falhou. Na opinião de Smith, o verdadeiro soberano é o grupo político que toma a decisão final sobre a situação crítica em estado de emergência. O grupo, o local da soberania se tornou, portanto, a entidade política, que em nosso tempo é o Estado, e a decisão no estado de emergência é a prova última da soberania. O positivismo legal tentou de diversas formas refutar a importância dessa noção, mas a tomada de decisão crítica é essencial no desenvolvimento das relações humanas. Portanto, a neutralização liberal da política, buscada pelo constitucionalismo clássico, é simplesmente impossível quando o Estado, todo o Estado, é reconhecido como uma estrutura de decisões e um instrumento de dominação empulhado por alguns governantes. A modernidade política se mostra despida e então pode-se entender a ilegitimidade, tal como a irracionalidade, do monopólio da proteção. Não há nada de neutro ou de inocente no poder de um grupo de homens que os elitistas italianos chamavam de classe governante. Hobbes estava errado, enquanto filósofo, quando afirmou que a lei vem da autoridade. Entretanto, podemos concordar com cientistas políticos que usam da teoria hobbesiana na afirmação de que as decisões do Estado são resultado de conflito de interesses e divisões opostas. Em sociedades estatistas, onde a lei é controlada por uma instituição monopolista, é a força que dita a lei. Isto é verdade, sobretudo em países democráticos, onde a vida social é marcada pela competição pelo controle do centro político, isto é, o poder para distribuir recursos, favores e privilégios. A crítica de Smith à hipocrisia da democracia liberal é confirmada pelos elitistas italianos. Os mais recentes se convenceram de que em todo o sistema político organizado há um pequeno grupo de homens, uma elite organizada, dominando a grande massa desorganizada, como Pareto notou. Abre citação. A corrupção do sistema parlamentar significou que os interesses da maioria eram destacados aos interesses e paixões de um pequeno e altamente organizado grupo. Estes estavam prontos para usar qualquer meio para estender sua influência e dominar o país. Fecha a citação. Por essa razão que a democracia existe apenas enquanto ideologia política, devotada a proteger e legitimar o poder de uma minoria capaz de adquirir vantagem por ser mais organizada. Bruno Leone adotou o realismo político e as lições dos elitistas italianos em sua crítica à democracia majoritária. Em sua opinião, elimina todas as decisões de grupo tomadas por coalizões agressivas. Abre citação. Significaria encerrar, de uma vez por todas, todo tipo de guerra legalizada que põe o grupo contra grupo na sociedade contemporânea, por causa da tentativa perpétua de seus respectivos membros para coagir, por benefício próprio, outros membros da comunidade a aceitarem ações e tratamentos improdutivos. Fecha a citação. Em filosofia jurídica e política, a hipótese de um Estado neutro é muitas vezes sustentada pelo fato de que esta instituição política é eterna. Entretanto, o realismo político europeu recusou esta identificação arbitrária entre o Estado e a política. Orientações sociais geralmente apoiam a democracia contemporânea, definindo todas as formas de organização jurídica como parte de toda uma categoria abrangente chamada Estado.
Uma grande contribuição de Smith, como notamos, foi sua colocação do Estado em um contexto histórico, isto é, na modernidade. Por todas estas razões, o realismo europeu contribuiu para revelar as invenções do constitucionalismo, as fraudes conceituais da democracia e a ideia falaciosa de que o Estado é uma realidade institucional tão antiga quanto à humanidade. Certamente Smith foi o expositor teoricamente mais sólido da crise do Estado, mas ele não identificou uma solução. Outro protagonista do realismo europeu, o estudioso lombardo Gianfranco Miglio, tentou ir além de Smith. Em algumas de suas obras, ele explicou a crise do modelo de Estado soviético. Esta foi a queda do sistema político moderno que demonstrou grande confiança na racionalidade de ordens impostas com violência. Dado que a União Soviética se fragmentou, Miglio afirmou que os outros sistemas de Estado, especialmente os governados por parlamentos democráticos, sofrerão com crescentes críticas e divergências e que também poderão colapsar no futuro próximo. O Estado está decaindo também por causa de suas contradições internas, em sua tentativa de aparecer como um não agressor e um provedor de direitos individuais. O Estado criou um contratualismo traiçoeiro, que está continuamente enfraquecendo sua existência. De um ponto de vista teórico, como Miglio observou, abre citação, o Estado moderno é uma construção inteiramente baseada no contrato. Foi estendida até as esferas não políticas da vida privada, entre aspas. Assim, o Estado é historicamente um complexo de serviços e provisões, uma entidade gigante de relações contratuais. Fecha a citação. De fato, apesar de sua autorrepresentação ideológica, o Estado democrático é uma ilustração violência e monopólio sem paralelos na história da humanidade. Ele existe porque é a única instituição autorizada a usar força em um determinado território. Todavia, a noção de obrigação política perdeu seu vigor e consistência, enquanto a economia e as comunicações estão crescendo juntas às racionalidades das livres trocas, livre mercado e livres discussões. Em busca de um realismo libertário. As forças dos argumentos de Miglio derivam do fato de que sua teoria especulativa tenta reunir as pars destruens do realismo europeu com as pars construens do libertarianismo americano, embora de uma forma um tanto inconsciente. Para Miglio, porém, comunidades políticas são primeiramente entidades, enquanto a maioria dos libertários contemporâneos, como Rothbard, aceitam a teoria de Molinari acerca da privatização da segurança e imaginam uma completa liberalização nos campos da lei e da ordem. Não são as usuais ocupações contemporâneas do Estado que são focos da crítica libertária. Abre citação. O Estado certamente exerce muitas funções importantes e necessárias, da provisão da lei ao abastecimento das polícias e bombeiros, da construção e manutenção das estradas à entrega de encomendas. Mas isto de forma alguma demonstra que apenas o Estado pode exercer tais funções, ou até mesmo que ele as exerce de uma forma razoavelmente boa. Fecha a citação. A desmitificação do Estado feita por Rothbard é bem atraente. De fato, ele sublinhou a integração metodológica do Estado e da sociedade civil e obteve um reductio ad unum, que elimina toda fronteira artificial entre os homens que operam dentro dos setores privados e dos setores públicos. Em sua notável colocação dos princípios do credo libertário, ele colocou: abre citação. O libertário se recusa a conceder ao Estado a sanção moral para cometer atos que quase todos concordam que seriam imorais, ilegais e criminosos. Se fossem cometidos por qualquer pessoa ou grupo na sociedade,
O libertário, em suma, insiste em aplicar a lei moral geral a todos e não permite isenções especiais a nenhuma pessoa ou grupo. Fecha a citação. Para os libertários, é impossível aceitar comportamento criminoso se realizado por legisladores. Devem ser condenados da mesma forma quando são simples cidadãos que fazem a mesma coisa. Rothbard observa aqui, abre citação, todas as outras pessoas e grupos da sociedade, exceto criminosos conhecidos e esporádicos, como ladrões de banco e assaltantes, obtêm seus rendimentos voluntariamente, ou pela venda de bens e serviços ao público consumidor, ou por doação voluntária, participação em um clube ou associação, legado ou herança. Somente o Estado obtém sua receita através da coerção, através da ameaça da aplicação de terríveis penalidades, se o rendimento não for disponibilizado. Fecha a citação. Na teoria libertária, Albert J. Nock analisou as consequências desta situação na década de 1930. Abre citação. Tendo em conta o Estado, onde quer que seja encontrado, rastreando sua história até qualquer ponto, não se vê maneira alguma de diferenciar as atividades de seus fundadores, administradores e beneficiários das atividades exercidas por uma classe criminosa profissional. Fecha a citação. Quando o Estado exerce o monopólio da violência e pune o comportamento criminoso de cidadãos comuns, ele deve legitimar a si mesmo e a seu próprio comportamento criminoso. Consequentemente, Smith estava certo quando disse que em sociedades dirigidas pelo Estado, sempre há uma dimensão decisional, política e arbitrária, que ninguém pode ignorar e que nenhuma instituição pode eliminar. Rothbard aceitou também as principais doutrinas do elitismo. Sua opinião é que a condição normal e contínua do Estado é o domínio oligárquico, o governo feito por uma elite coercitiva que conseguiu obter o controle da máquina estatal. Sua tese é que um argumento importante, abre citação, para o domínio oligárquico do Estado é a sua natureza parasítica. O fato de que ele sobrevive de maneira coercitiva a partir da produção de seus cidadãos. Para ser proveitoso a seus praticantes, os frutos da exploração parasítica devem ficar confinados a uma minoria relativa. De outro modo, uma pilhagem sem sentido de todos por todos não traria ganhos para ninguém. Fecha a citação. Assim, Rothbard nos deu uma explicação direta do fato de que uma minoria controla o Estado, e ele frequentemente se utilizou da distinção de Oppenheimer como o Notanus, provavelmente uma única reflexão utilizável a ser encontrada no The State, entre meios econômicos e meios políticos. Abre citação. Existem dois meios fundamentalmente opostos através dos quais o homem, necessitando de sustento, é impelido a obter os meios necessários para satisfazer seus desejos. Estes são o trabalho e o roubo, o trabalho de alguém e a apropriação forçada do trabalho dos outros. Eu proponho, na discussão a seguir, chamar o trabalho de alguém e a troca equivalente do trabalho de alguém pelo trabalho dos outros de meios econômicos, para a satisfação das necessidades, enquanto a apropriação não correspondida do trabalho dos outros será chamada de meios políticos. Fecha a citação. Se o Estado existe para explorar a grande massa da população, então uma pequena minoria tem de controlar o saque. É aqui que o libertarianismo sublinha a fragilidade da política moderna, sempre incapaz de justificar as diferentes condições da elite governante e da população governada. É óbvio que essa situação só pode ser avaliada a partir da compreensão da evolução histórica do Estado. Deveria ser evidente que essa instituição foi imposta em desvantagem de todos os tipos de autonomia social e política que existiram em épocas anteriores.
O caráter factual inerente à maioria das análises libertárias do Estado deveria nos levar a entender a importante ligação entre o libertarianismo e o realismo europeu, entre aspas. Os realistas, seguindo Smith, consideraram a soberania um conceito impessoal e abstrato, tendo pouquíssimo a ver com a autenticidade. Portanto, uma corrente de pensamento libertário contemporâneo que tenta restabelecer a legitimidade intelectual de uma espécie de passado pré-moderno que o conceito e a realidade das instituições do Estado tentaram anular, parece-nos perfeitamente coerente. A chave para o surgimento do Estado pode ser também achada nos feudos pessoais das populações da Alemanha medieval e a gradual abolição desta prática. Otto Brunner mostrou que a racionalização político-jurídica moderna implicou no desarmamento dos cidadãos, seguida pela criação de uma burocracia cada vez mais armada. O desarmamento dos indivíduos e a abolição da possibilidade de eles agirem em defesa de seus próprios direitos pavimentou a via para a criação de um monopólio da legislação, que, por sua vez, levou à submissão de toda a sociedade. Mas o que era este antigo feudo? Foi, acima de tudo, uma ação para corrigir um erro e, com isso, foi interpretado como um direito. A legitimidade de um feudo dependia, acima de tudo, de uma reivindicação justa, pois o feudo e a inimizade eram, no fundo, uma luta pelo direito que visava a retribuição e a reparação pela violação do direito de alguém. Dentro da ordem judicial medieval e, certamente, dentro de suas instituições, vemos soberanos e súditos declararem guerra e acordarem a paz entre eles mesmos, como se cada um deles fossem sujeitos à lei internacional. A ligação entre a historicidade do Estado e o realismo político é muito importante. A análise de Brunner sobre o feudo medieval é interessante também porque destaca o fato de que a lei e a sociedade são o resultado de ações individuais. Os escritos de Bruno Leoni sobre a reivindicação individual ilustram a tentativa de construir uma teoria realista sobre as origens da lei, baseados no individualismo metodológico. A história medieval corrobora com esta tese. Para Leoni, normas são o resultado da troca de reivindicações individuais, já que o preço é o resultado de uma negociação entre o comprador e o vendedor. Mas também a solução do feudo da lei medieval pode ser analisada como a conclusão de uma interação entre a vítima, que pediu por justiça, e o agressor, que deve satisfazer as reivindicações da vítima e reembolsar os danos. De fato, o feudo não era uma iniciativa arbitrária. Sua premissa essencial era a existência de uma base jurídica. Sem erros sendo cometidos, não haveria feudos, mas simplesmente força bruta, rebelião e agressão. Por outro lado, Brunner mostrou que, em um legítimo feudo, as facções são requeridas para oferecer justiça em alguns tipos de negociações preliminares. Em vários casos, um feudo não era simplesmente um direito, mas também um dever que tinha prioridade sobre uma obrigação individual de um terceiro, um credor em particular. Grandes passos em direção à modernidade política anularam a ordem jurídica policêntrica sem o monopólio da lei, onde cada vassalo poderia legalmente iniciar violência contra seu próprio senhor para ter suas reivindicações reconhecidas. Como Otto Brunner notou, abre citação, a proibição dos feudos não se tratava apenas de um simples ato de Estado. Ela implicou uma mudança fundamental na estrutura da lei e da política. Fecha a citação. Claro, alguns historiadores estão bastante satisfeitos com a categoria feudalismo, a qual eles adotam para explicar quase tudo na Europa da queda do Império Romano, até a Renascença. Nós concordamos com Brunner que isto é uma cobertura conveniente para tudo aquilo que não se entende sobre Idade Média.
Alguns estudiosos têm desenvolvido uma análise histórico-institucional para mostrar a historicidade do Estado e o fato de que ele é apenas uma, e que certamente não é a melhor, de várias possíveis formas de cooperação social. Há um número de organizações judiciais não estatais que, embora marginais, são mesmo assim importantes para nossa compreensão histórica do problema, típicas sociedades sem governo que foram estudadas por libertários, incluem civilizações pré-históricas, a Islândia antiga, Irlanda primitiva e o Velho Oeste americano. No futuro, precisamos olhar mais adentro no período medieval e, em particular, nos estágios mais tardios de seu pico, entre os séculos 11 e 15, e é da ordem jurídica policêntrica e autorregulada que várias sugestões úteis poderiam ampliar nosso conceito de liberdade. Além disso, esse mundo é o centro da civilização ocidental, enquanto as realidades celebradas pelos libertários como sociedade sem Estado são tanto periféricas. Antes do surgimento do Estado, a lei e seus interpretadores tinham de reconhecer a existência de tradições, laços familiares e étnicos, costumes e culturas. A lei era, na maioria das vezes, não escrita, coincidia com os costumes e, portanto, existia em uma série de casos concretos que estavam fora do controle de qualquer autoridade política. Encontrava-se nos reinos da jurisdição e nos debates teóricos feitos por teólogos e juristas. No período medieval, a lei estava distante do instrumento todo abrangente das sociedades modernas. Havia dois tipos de lei na sociedade medieval, a lei Alex Divina e a Lex Humana. Esta última nunca foi compreendida como um ato de livre vontade, mas sim como uma constante e imperfeita tentativa de impor a racionalidade divina na natureza e na sociedade. Nas tensões que uniram e dividiram a lei divina e a lei humana, um extraordinário trabalho intelectual emergiu, testemunhado pelas Quaestiones escolásticas. Em Santo Tomás, portanto, a lei era quodam dictamen praticae rationes, uma expressão prática da razão. O maior esforço consistia em encontrar as forças e limites das leis históricas para então poder reconhecer as leis necessárias para a sociedade que são coerentes com o modo pelo qual Deus ordenou o mundo. Tota communitas universi gubernatur ratione divina, et ido ipsa ratio gubernationes rerum ideo sicut in principe universatis existentes legis habet rationem.